Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET 6 semana 1. Vamos falar um pouco de equações e inequações. A nossa disciplina é matemática, 8º ano, e hoje estamos aí com a Mariana Tupinambá como intérprete de Libras. Pessoal, vamos lá. Um pouco do conceito de equações e inequações. Equações e inequações são expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita, um número desconhecido representado geralmente por uma letra qualquer. Enquanto as equações relacionam as incógnitas, que são as letras, utilizando uma igualdade, que vem aqui com o sinal de igual, as inequações representam uma desigualdade, ao relacionar as incógnitas usando o sinal de maior, ou maior igual, ou o sinal de menor, ou menor igual. Então, pessoal, fica bem claro aí que toda vez que você tiver uma expressão, né, e ela vem com um sinal de igualdade, então isso quer dizer que ela é uma equação. Se ela está com um sinal de desigualdade, né, quais são os sinais de desigualdade? Maior, maior igual, que vem com um tracinho, menor ou menor igual. Então, isso quer dizer que a gente está trabalhando com uma inequação, beleza? Vamos fazer algumas atividades do nosso PET semana 1. Primeira atividade aí. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida que ele afunda. A equação P igual a 0,1 que multiplica x mais 1 relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador. Essa medida atmosférica está em ATM, né, com a profundidade x que ele atinge em metros, beleza? Então, toda vez que a gente tem um mergulhador, né, na medida que ele vai aprofundar ali na água, então ele sofre uma pressão interna ali na água. Então, essa pressão é calculada por P igual a 0,1, que multiplica x mais 1. Tá? Esse x é a medida da profundidade que ele está em metros. Então, a letra A. Qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, pessoal, vamos lá analisar. Eu tenho a fórmula da pressão, né, que é o quê? P é igual a 0,1 que multiplica x mais 1. E eu tenho a medida que é de 18 metros. Ele vai aprofundar, ele vai fazer um mergulho de 18 metros de profundidade, beleza? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero achar a pressão atmosférica, então eu vou substituir esse x por 18, tranquilo? Então, quando eu faço isso, o que eu tenho? De vez de eu ter 0,1 que multiplica x, agora eu tenho 0,1 que multiplica 18 mais 1, beleza? 0,1 vezes 18 dá 1,8 mais 1. 1,8 mais 1, 2,8 ATM. Então, ou seja, essa pressão que esse mergulhador vai estar submerso é de 2,8 ATMs, beleza? Letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulhador recreacional, de acordo com a PAD, é de 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em que o mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essas instituições? Então, vamos lá, pessoal. O que ele disse? É que a pessoa pode ir no máximo a 40 metros de profundidade, né? Esse mergulhador não quer dizer que ele é um mergulhador profissional, beleza? Então, a pessoa normal, do convívio normal, ela aguenta uma pressão que vai até 40 metros de profundidade. Quando ele chegar a 40 metros, qual que é essa profundidade? Isso que a questão está perguntando. Então, eu tenho a fórmula e eu tenho a profundidade, já está em metros. Então, eu vou só substituir, no lugar do x eu vou pôr 40. Então, vai ficar 0,1 vezes 40 mais 1. 0,1 vezes 40 é 4, 4 mais 1, 5. Então, essa pessoa, ela sofre uma pressão de 5 ATM, beleza? Isso a gente está falando é uma pessoa comum, não é uma pessoa, um profissional em mergulho, tranquilo? Letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estrutura de pontes ou plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer uma pressão atmosférica medindo até 31 ATM.
Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metros que um mergulhador desse pode atingir? Pessoal, presta atenção. Na letra B, a gente estávamos falando de um mergulhador não profissional. Não é uma pessoa comum. E nós vimos que essa pessoa ela pode ir até 5 atm, é o que ela aguenta normal. Na letra C, ela já fala de um mergulhador profissional, olha a diferença. Com treinamento, né, e alguns equipamentos de proteções, ele aguenta até 31 atm. Então dá uma diferença assim, muito grande. Né? Na letra B vimos que a pessoa é até 40 metros de profundidade. Na letra C ele está perguntando o seguinte: esse mergulhador profissional com 31 atm de pressão, ele está a qual profundidade? Então é isso que nós vamos calcular. Então agora eu tenho a fórmula da pressão e eu tenho aqui a pressão que ele vai aguentar. Então tem lá, pressão é igual a 0,1 que multiplica x mais 1. Sendo que o x aí é a profundidade em metros. E ele me deu essa pressão. E ele quer saber o quê? Qual que é a profundidade. Então agora eu vou substituir o P por 31. Tranquilo? E aí eu faço a conta da mesma forma. Então vai ficar 31 é igual a 0,1 que multiplica x mais 1. Eu quero descobrir, pessoal, aqui é o valor de x. Então, quando eu observo isso aí, eu vejo que esse 1 está me atrapalhando. Aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho que fazer algo com que eu acabe com esse 1 daqui para me encontrar somente o valor de x. Tranquilo? Então, o que eu fiz aqui? Para mim tirar esse 1, eu vou adicionar menos 1 desse lado. Quando eu faço menos 1 desse lado, automaticamente eu tenho que fazer do outro lado para manter esse equilíbrio. Então, eu adicionei menos 1 em ambos os lados. 1 menos 1, eu venho aqui ó, e vou cortar. 31 menos 1 é 30. Então, o que ficou? Eu fiquei com 30 é igual a 0,1 que multiplica x. Se 30 é igual a 0,1x, então eu posso dizer que 0,1x é igual a 30. Beleza? Olha aqui, ó, voltando aqui, ó, o que eu quis dizer? Eu passei esse lado para cá e esse para cá. Só isso que eu fiz. Beleza? Então, 0,1 que multiplica x é igual a 30. Eu não quero saber o valor de 0,1x, eu quero saber o valor de x. Então, quem me atrapalha aqui agora é 0,1. Esse 0,1 ele está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, eu divido esse lado e esse lado por 0,1. Beleza? Quando eu faço essa divisão, eu vou ter lá que 0,1x sobre 0,1 é igual a 30 sobre 0,1. Esse primeiro aqui eu posso eliminar. Então, eu vou fazer 30 dividido por 0,1, que dá 300 metros. Beleza? Ou seja, esse mergulhador que é profissional, ele vai fazer um mergulho, né, a 300 metros de profundidade. Tranquilo? Um mergulhador que não é profissional faria até 40 metros de profundidade. Vamos passar para a próxima atividade aí, que é o exercício número 2. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência, representadas abaixo, sendo uma medida expressa em centímetros. Então, eu tenho aqui um quadrado, né? Eu tenho um retângulo e uma circunferência. Ele disse lá que todas essas medidas, apesar de eu não ter conhecimento do valor de x, mas que ela está em centímetros, beleza? Pessoal, primeira observação, o quadrado, todos os lados são iguais, né? Então, assim, o retângulo eu tenho dois lados iguais, né? E essas duas laterais iguais, e a circunferência aqui me deu o raio que vale x, beleza? Vamos lá para a letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida que foi dada. Então, a primeira coisa, nós vamos fazer essa relação em cima do quadrado, né? Então, o que eu tenho lá? Que o perímetro do quadrado é a soma de todos os lados. Ou seja, L mais L mais L mais L. Beleza? Posso fazer assim. O lado vale 2x. Beleza? Ou também eu posso fazer que o perímetro do quadrado é 4 vezes o L. Por quê? Todos os lados são iguais. Se eu tenho 4 lados iguais, eu posso fazer 4 que multiplica 1. O caminho no qual você vai pretender fazer aí é critério seu. Mas a gente vai chegar na mesma resposta. Substituindo aqui, então, o L por 2x, que foi dado, o que eu vou ter?
eu vou ter que o perímetro do quadrado é igual a 4 que multiplica 2x, beleza? 4 vezes 2x, 8x. 8x centímetros, beleza? Porque foi dado no enunciado que essas medidas estão em centímetros, beleza? Vamos dar continuidade. Agora a gente tem um retângulo, né? E o perímetro do retângulo é a soma de todos os lados. Eu fiz a expressão aqui para facilitar um pouco. Seria o quê? Que esse L mais L menos, lado maior, mais lado menor, mais lado maior, mais lado menor. Beleza? Só isso. Então, o meu lado maior vale 3x e o meu lado menor vale x mais 3. Beleza? Também, como esses lados eu tenho dois iguais, então eu posso fazer o quê? 2 vezes o lado maior mais 2 vezes o lado menor. Pode somar, professor, eu posso somar 1 a 1? Pode. Aí é critério seu, beleza? Então, substituindo o lado maior e o lado menor pelos valores, eu vou ter o quê? 2 que multiplica 3x, mais 2 que multiplica x mais 3. Aqui a gente tem aquela questão, né, que muitos falam, né, a multiplicação, vamos usar o método chuveirinho. 2 vezes x, beleza? E 2 vezes 3. Então, vamos lá. 2 vezes 3x, eu vou ter 6x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Aqui observa o seguinte, ó, eu posso somar essa parcela com essa. Então, 6x mais 2x, 8x. Mais 6, tudo isso aqui está em centímetros. Então, o perímetro do retângulo é 8x mais 6. Agora, nós vamos trabalhar aí com a circunferência. O perímetro da circunferência é nada mais do que o comprimento da circunferência, né? É a mesma coisa. Então, nós temos lá a fórmula que o comprimento é 2πr, beleza? O meu r é quem? X. Então, vou substituir. Vai ficar 2 que multiplica x, que multiplica 2 que multiplica π, que multiplica x. Por uma questão de escrita, eu vou passar esse x para trás aqui, igual está mesmo. Então, o comprimento ficou 2πx centímetros, beleza? E aí ficou bacana. Agora, só recapitulando aí os perímetros. Então, o quadrado 8x, o retângulo 8x mais 6 e o círculo 2πx, beleza? Tudo isso em centímetros. A letra B foi pedido, em cima das mesmas figuras, o cálculo das áreas. Então, a gente já viu um pouco, né, de cálculo de área, é só substituir. Então, o quadrado, o que eu tenho? A área do quadrado é lado ao quadrado. Só que o meu lado vale quanto? 2x, beleza? Então, eu só vou substituir aqui e aí eu tenho que 2x ao quadrado. Muita observação nesse requisito aqui, ó. Isso é 2 ao quadrado e x ao quadrado. Então, o que eu tenho? 4x ao quadrado. Como eu estou falando de área, centímetros quadrados, beleza? Do retângulo, vou ter lá a base, que é 3x, e a altura, que é x mais 3. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu só vou substituir e realizar a multiplicação. O método do chuveirinho, beleza? E aí vai ficar o quê? 3x ao quadrado mais 9x centímetros quadrados. Beleza até aí? Do círculo, o raio a gente sabe que é x e a área do círculo, ela é o quê? πr2. Então, no lugar do raio, que é o r, eu vou colocar x. E aí eu faço só a substituição, beleza? Então, vai ficar πx ao quadrado. Qual unidade? X ao quadrado vezes π centímetros quadrados, beleza? Eu só mudei essa aqui, pessoal, para ficar uma ordem que a gente sempre escreve, né? Normalmente você vê lá assim, o cálculo de área, por exemplo, é igual a 3 π centímetros quadrados. Então, esse x, ele vem primeiro aqui, ó, e depois veio o π, beleza? Posso deixar assim também, não tem nenhum problema, desde que você ponha a unidade corretamente, beleza? Não tem problema. Então, vamos dar continuidade. A área do quadrado está expressa, 3x ao quadrado mais 9x. A área do retângulo está expressa, 4x ao quadrado
centímetros quadrados e a área do círculo também está expressa aí, beleza? Letra C. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Pessoal, presta atenção. Nós calculamos lá na letra A o perímetro do retângulo e chegamos que o perímetro do retângulo é 8x mais 6. E também foi dado aqui agora que esse perímetro do retângulo é 14 centímetros. O perímetro do retângulo da letra A, que nós calculamos, e o perímetro desse retângulo é o mesmo, as figuras são as mesmas. Então, o que eu posso dizer? Que esse aqui, ó, tem que ser igual a esse. Olha só para você entender o que eu quis dizer. Eu tenho uma figura, um retângulo, beleza? Lá na letra A. E na letra C, ele me deu o mesmo retângulo. Só que na letra A falou que o perímetro era isso, beleza? Na letra C já falou que o perímetro vale 14. Se as figuras são a mesma, então isso é igual a isso, beleza? Tranquilo? Então o que eu fiz aqui para você? Eu coloquei aqui, ó, perímetro do retângulo da letra A é igual ao perímetro do retângulo na letra C. A figura é a mesma. Então eu até puxei uma setinha aqui para facilitar esse entendimento. Então o que eu vou dizer? Que 8x mais 6 é igual a 14. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, 8x mais 6 igual a 14. E aí eu quero descobrir o valor de quem? De x, né? Foi pedido aí na atividade, ó. Descubra o valor de x. Beleza? Então, eu quero descobrir esse valor de x. Quem me atrapalha aqui nesse momento? Olha lá quem? É o 6. Para me eliminar esse 6, o que eu vou fazer? Menos 6. Se eu faço menos 6 desse lado, eu faço menos 6 desse. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, 6 menos 6, coloquei menos 6 do outro lado. Então, agora eu vou eliminar esse 6 com esse 6, e aí sobra o quê? 8x igual a 8. Quem está me incomodando aqui agora? Esse 8. Ah, professor, esse 8 está multiplicando. Então, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, divido todo mundo por 8. Quando eu divido todo mundo por 8, 8 por 8 é 1, 1 vezes x é x, 8 por 8 é 1. Então, eu chego que x é igual a 1 centímetro. Então, eu posso falar, de acordo com a letra C, que o x vale 1, e aí sim eu calcular todas aquelas figuras novamente. Beleza? Letra D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? O que ele me diz, pessoal? Bastante atenção aí. Que a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Só isso. Beleza. Quem era a área do quadrado? 4x ao quadrado. Isso tem que ser menor que a área do retângulo que nós calculamos. 3x ao quadrado mais 9. Beleza? E aí, o que eu fiz aqui? Eu quero achar o valor de x. Então, quando eu quero achar o valor de x, quem está me incomodando aqui, ó, esse cara e esse. Então, eu adicionei menos 3x ao quadrado e adicionei menos 9. Olha para você ver eles aqui, ó. Beleza? Se eu fiz isso desse lado, eu faço desse. Tranquilo? Com isso, eu faço algumas eliminações e eu chego no valor de x ao quadrado menos 9x é menor que zero. Pessoal, esse menos esse dá só x. Beleza? Tranquilo? E aí, eu vou fazer aquela análise, né? X ao quadrado menos 9x é igual a zero. Então, eu tenho um produto que dá zero. Isso quer dizer que ou x é zero, ou o x menos 9 é zero. Então, eu cheguei num valor entre 0 e 9. Beleza? E aí, eu tenho lá x' e x duas linhas, entre 0 e 9. Eu tenho uma reta aqui, numérica, com os valores. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Só para você entender um pouco desse conceito aí. Eu vou substituir esses valores no valor de x e determinar aí aonde que esse lado aqui, ó, vai ser menor que esse. Quando você observar aí, você vai ver que está entre 0 e 9, beleza? Qualquer valor entre 0 e 9, isso aqui torna-se uma verdade. Tranquilo?
Então, você vai conseguir chegar nessa resposta aí, ó. Beleza? Pessoal, a número 3 vocês desenvolvem em casa e entrem em contato com a gente caso tenha alguma dúvida, beleza? Vamos ficando por aqui e até a próxima aula e um grande abraço.